E aqui a gente já chegou, já começamos a nossa palestra já com uma boa introdução, né? E ao iniciarmos aqui a palestra, ao chegarmos, chegamos aqui, a gente estava falando sobre a reencarnação do ser humano. E aí vem uma experiência muito grande, né? Sobre a infância e o projeto de reencarnação. Esse trabalho nosso, ele está baseado na pesquisa no Livro dos Espíritos. A gente traz alguma coisa do Evangelho, mas é muito mais do Livro dos Espíritos. No Evangelho a gente não vem muito falando da infância do Espírito. Né? Só quando Jesus faz aquela referência, chamando as criancinhas. Mas a doutrina dos Espíritos nos ensina a importância da infância nossa, do momento em que nós estamos aqui reencarnando, do momento da preparação para a reencarnação e da recepção nossa aqui nesse planeta de provas e de expiação. E nós estamos aqui fazendo isso, provando ou expiando. Ainda é um planeta atrasado, aonde a gente vive muito mais com pensamento no mal do que no bem. A gente vive fazendo ações que não nos convêm, vive pensando aquilo que também não nos convém. É todo mundo? Não. É a maioria. Mas não é todo mundo. Tem gente que já está num patamar bem melhor. Iniciando a nossa palestra aqui, nós vamos começar aqui com a pergunta do Livro dos Espíritos. Essa pergunta não está toda não. 776. O homem traz em si o germe do seu aperfeiçoamento. E se desenvolve à medida que compreende melhor e pratica a lei natural. Lei da matéria e da alma, por meio das várias existências. Nós só temos uma vida, mas nós temos várias existências. E aí nós vamos vendo aqui, né, como se dá essa existência na nossa vida, a vida aqui e a existência nossa. E esse processo daqui nosso era para compreendermos as leis divinas, as leis da terra, que é uma cópia mal feita da lei divina, e como é que processa essas leis na nossa consciência. E à medida que nós vamos tomando posse do conhecimento dessas leis e vivendo, nós vamos nos melhorando, vamos nos aperfeiçoando. Na pergunta 379, ele diz aqui: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como a de um adulto? Nós chegamos aqui já com uma aula nesse sentido, né? Os espíritos, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Aí a resposta dos espíritos diz: pode ser mais, se mais progredir. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Quer dizer, o corpo da criança ainda não tem condições de se manifestar. O corpo ainda é muito pequeno. E ele não tem ainda as condições de manifestar quem ele realmente é. Eu vou pegar por aqui, né? De quem ele realmente é. Aí ele diz aqui, né? Ele age de acordo com o instrumento. Qual é o instrumento? O corpo. Com a ajuda do qual pode se manifestar. Já perceberam quando a criança chega na nossa casa, no nosso lar?
como nós nos preparamos para receber aquele ente, a festa que nós fazemos quando nós notamos que estamos grávidos, a preparação para receber aquele espírito, um contentamento imenso. É meu primeiro filho. A espera é muito grande para chegar naquele filho. E quando o filhinho chega, torna-se mais tarde maduro. Nós também já somos filhinhos, pequenininhos. E hoje somos adultos. Aí ele diz aqui: o exercício das faculdades do espírito depende dos órgãos que eles servem de instrumento. A grosseria da matéria os enfraquece. A grosseria da matéria os enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como o vidro opaco é a livre irradiação da luz, na questão 368. Quer dizer, o espírito ainda não se manifesta porque o corpo ainda é pequenininho. Já viram aquelas crianças que às vezes batem na cabecinha quando está com raiva? Bate a cabecinha na parede? E como é que o pai faz? Ajudar. Trazer a criança com amor. E dizer que aquele não é o comportamento adequado. Porque ele pode se machucar. Mas já percebe que a forma como ele reage não é uma forma correta. Na pergunta 383, ele diz assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E aqui nós adentramos no nosso tempo. Qual é a importância para o espírito passar pelo estado da infância? Aí o livro dos espíritos diz para nós, a espiritualidade: o espírito se encarnado para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Olha, é tão pequenininho, precisa tanto de nós. E aí cabe a nós, nesse momento, perceber quem é aquele espírito. Qual a personalidade daquele espírito? O que é que ele traz de chatinho? O que é que ele traz de bom? E aí nós vamos educando, podando, ajudando aquele espírito que ali está bem pequenininho na nossa casa, amável, só vai chorar, mas aí nós começamos a perceber quais as verdadeiras necessidades morais ou de adentrar o caráter daquele espírito. Às vezes nós nos embelezamos com a beleza da criança e esquecemos que ali está o espírito, muitas vezes, não seja o número daquele, muito mais evoluído do que nós. Mas nós esquecemos disso. Ficamos só na parte do amor. Tudo na vida tem um propósito bem definido. Sobre a influência e irradiação do amor, toda a alma, de grau em grau, vai se desenvolvendo e se engrandecendo. E verá alargar-se o círculo de suas sensações. Leon Denis. Pode trazer novamente mais alguém que nos ajudou na doutrina, no momento que a doutrina estava sendo trabalhada com o codificador para trazer esses esclarecimentos para nós. E Leon Denis diz aí para nós, que a irradiação é do amor. Quem pensa que bater resolve está enganado.
Nós viemos aqui para aprender a amar. Todos nós chegamos aqui para aprender a amar. E para amar. É tanto que as crianças nascem no nosso lar com necessidade de amor. E nós estamos aqui para ajudá-los a amar. Aí ele diz, toda alma de grau em grau vai se desenvolvendo e se engrandecendo e verá alargar-se o círculo de suas sensações. O amor começa no instinto. Depois vai trazendo para as sensações e depois os sentimentos. E aí nós vamos trabalhando essas sensações. A infância é um período de adaptação do espírito ao novo corpo e à nova vida material. Será que nós pensamos que nós fomos sempre aquele bebezinho? Não. Nós desencarnamos adultos, muitos já idosos. E ao voltarmos ao corpo físico, nós chegamos, a encarnação, nós chegamos com um corpinho de bebê. E é naquele momento, imagine nós agora, nós, com essa experiência que nós temos, com as dificuldades que nós temos, com tudo que nós vivenciamos, ao desencarnar hoje e ao encarnar daqui, vamos dizer, há 20 anos, quantas dificuldades nós vamos trazer? Quantas coisas boas nós gostaríamos de fazer e não tivemos oportunidade de fazer nessa encarnação? Quantos perdões nós gostaríamos de perdoar alguém? E quantas raivas nós guardamos? Como era a minha personalidade hoje? Quando eu vou, eu levo tudo. Quando eu vou, eu vou levando essa bagagem daqui. Essa roupagem espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos essa roupagem. E o espírito que chega na nossa casa, aquele bebezinho lindo, bonitinho, maravilhoso, fofocinho, bem gostosinho, vai trazendo essa bagagem. E cabe a nós fazer esse trabalho de melhoramento. Aí ele diz, necessário ao espírito que retorna à existência corpórea, existente nos diferentes mundos, ela é, porém, menos habitusa nos planetas mais adiantados. Por quê? Porque quanto mais nós depurarmos a nossa alma, o nosso espírito, mais nós vamos evoluindo. Mais o corpo precisa de uma matéria mais sutil. E mais nós nos relacionamos de forma mais suave. Então a forma até do nascimento do espírito é mais suave. Num planeta mais adiantado. Que não é o nosso caso. Período de receber mensagem de segurança e educação para que o saber da sua maturidade não desvie do sentimento de amor. O que é isso? Naquele momento que o espírito está ali pequenininho, é o momento da gente educar. Cresceu, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já se manifesta. Então é o momento da gente educar com amor, através da reflexão. Trazer o espírito para você e dar a ele essa possibilidade dele ter uma maturidade já na idade da juventude e na idade madura, de ter uma personalidade melhor, de adquirir mais valores. Durante a infância, o espírito é mais acessível aos conselhos recebidos. Aí ele diz aqui, recém-saído do mundo espiritual, onde o espírito gozava de maior liberdade e dispunha de maiores recursos, o espírito se vê durante essa fase em dificuldades para exprimir plenamente seus pensamentos
e manifestar as suas sensações. Durante a infância, o espírito é mais acessível aos conselhos recebidos. Olha o que ele diz aqui, né? O espírito sai do mundo espiritual, onde ele gozava de liberdade. O espírito lê os nossos pensamentos. Por isso que nos influencia. Mas o encarnado lê. Algum de nós aqui está lendo o pensamento do outro? Não. Então, quando ele chegar aqui, isso já é podado dele. Ele não tem mais essa liberdade. O corpo físico para nós é uma prisão. Nós nos arrastamos para o corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós suavizamos. Muitos de nós até voam no espaço. A locomoção é por pensamento. Aqui é para pegar um ônibus, um Uber, um táxi, um avião, né? E o corpo pesado para a gente arrastar. Lá não tem isso. Mas tem espírito que se arrasta? Tem. Por que se arrasta? Por que o espírito se arrasta e o outro não? O atrasamento do espírito. Quando o espírito é muito atrasado, ele se coloca nas zonas umbralinas. É ele que se coloca. O umbral está lá e ele vai para as zonas umbralinas. E aí ele fica se arrastando. Lembra de André Luiz? Mas é a partir do momento que floresce em nós as virtudes e o amor, inclusive reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa inferioridade, aí nós passamos a pelo menos entrar um raio de luz na nossa vida. E aí nós somos vistos pelos nossos irmãos. A irmã estava conversando aqui sobre isso. E você está numa vibração de sombra e a luz chega e você não vê. Quando nós estamos em problemas muito fortes, é assim. A solução chega e a gente não vê a solução. Porque nós estamos emaranhados no problema. E não enxergamos a solução. As vantagens que a infância propicia ao espírito que retorna à existência corporal. Tem vantagem na infância, quando a gente retorna ao mundo aqui físico, tem vantagem? Aí ele diz que sim. O espírito ganha o tempo indispensável a fim de se preparar para as futuras e difíceis tarefas da nova existência. Aquele tempo que ele está ali na nossa casa pequenininho, ele está se preparando para os desafios. Que nós viemos aqui para os desafios. Todos nós aqui estamos nos desafios. O primeiro desafio é se estabelecer materialmente. Veja que nossa preocupação é muito grande. Nossa preocupação com o quê? Com a formatura. Com nos estabelecermos profissionalmente. Porque nós dependemos da matéria aqui. Nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos de nos vestir. Nós precisamos ter um teto para nos abrigar. E nós precisamos de um polo. Que não é só o polo material, o polo espiritual, o polo físico. É o polo do afeto, é o polo da conquista, é o polo do entendimento. E aí nós temos o polo dos nossos pais. Que lá na infância eles vão fazer esse trabalho conosco. Diz mais aqui. Pela fase que atravessa, revestido da simplicidade e da inocência comuns a todas as crianças, desperta nos pais e no núcleo a que pertence muita simpatia, interesse e boa vontade, o que facilitará o desempenho de suas tarefas no mundo. Uma criança amada, ela é diferente de uma criança rejeitada.
A criança amada, ela tem sustentação. Conheço uma família de 12 filhos. E uma experiência lá no centro, quando ela chegou a contar a gente, que quando ela era pequena, a mãe sempre abraçava e dava razão a outra irmã dela, não dava a ela. E ela ficava muito inquieta com aquilo. Quando tinha os conflitos em casa, a mãe sempre chamava um, chamava o outro, mas dava colo àquela irmã. E ela não. E uma certa feita ela perguntou à mãe, por que essa preferência? E a mãe sabiamente disse a ela, não é preferência. Eu não dou esse apoio a você na discussão e você supera. Se eu não der o apoio a ela, eu não supero. Isso é amor, isso é sabedoria. Uns andam só, uns sabem andar só. Outros precisam do apoio para andar. Uns já tiveram em outra encarnação esse apoio. Outros não. Então nós precisamos ver os nossos filhos assim. Quem só tem um filho precisa descobrir essas características também. E aí nós vamos vendo que no início é tudo muito carinhoso, tudo muito gostosinho, tudo muito sublime a criança. Só que aquela criança cresce. Aquela criança mais tarde é jovem. Depois é um adulto. E depois vai cuidar de nós. As coisas são invertidas. É bem interessante. A gente olha ali, eu moro num condomínio muito grande e às vezes eu vejo. Logo quando chegou, o paizinho saía e a criancinha e atrás ele pegando na mão. Aí tem uma amiga minha que chegou lá com a mãezinha dela. Hoje ela vai na frente pegando na mão da mãe. Veja como é interessante. Em um momento da nossa vida nós andamos, nossos pais pegando as nossas mãos e ele na frente. Em outros momentos nossos filhos vão na frente pegando as nossas mãos. Então é interessante que a gente se prepare para isso. Isso não é uma fantasia. Isso é uma realidade. Nós precisamos nos preparar. Qual a semente que eu estou plantando naquelas... como é que eu estou adubando aquela semente que está em casa? São desafios? São. Às vezes o espírito que está na nossa casa é um desafio muito grande. Mas vem para a gente aprender e a gente ensinar. Nós estamos aqui, nós somos movidos pelo amor, em afeto e desafeto. Quem nos move é o amor. Então, em qualquer circunstância da vida, nós estamos sempre com amor. Durante a infância, o espírito é mais acessível aos conselhos recebidos. E aqui nós vamos ver, né? Tendências e aptidões encontram-se camuflados e só paulatinamente aflorarão, exigindo a intervenção educativa dos pais e demais educadores. A fragilidade das limitações próprias da infância, que desperta em nós o cuidado, a proteção e o carinho. Nós vamos ver que chega espírito rebelde na nossa casa. E que nós vamos ter que intervir de outra forma. Disciplina com respeito. Disciplina onde a gente possa acompanhar. Não é punição. Não é punição. É preciso que o espírito reconheça que o que ele está fazendo, aquele momento é um aprendizado para ele. Ele pode até não conhecer naquele momento, mas aos poucos ele vai assimilando que aquilo ali é um aprendizado. Não é a punição. Nós que fomos de outras gerações, os nossos pais nos educaram bem diferente dos pais de hoje. Até porque na nossa geração, as casas, a maioria das famílias tinha de 3 a mais 4 filhos. Hoje só tem 1 ou 2.
Quando tem 3, por isso que já vai estar botando escola, né? 3 filhos. E assim nós vamos aprendendo. Nós vemos aqui que a intervenção é de educar. E educar com amor. Até porque naquele momento a criança depende de ti. Que ele não vai depender a vida toda. Hoje nós não dependemos, a maioria de nós não depende mais dos nossos pais. Muitos de nós até os pais já desencarnaram. E nós estamos aqui vivendo. A emersão. Os pendores, positivos ou negativos, irá gradativamente aflorar e se confrontar com as influências benéficas ou não que você haya recebido nos primeiros anos da sua vida terrena. Quando ele adquirir essa 7, 8 anos, ele vai apresentar realmente a personalidade dele. E aí vem para nós a experiência. Como foi essa experiência dele na infância? Quem podou essas arestas dele? Porque todos nós temos aqui más inclinações. Todos nós. Quem nos ajuda muito é a doutrina dos Espíritos. Quem estuda muito a doutrina, quem lê um livro, feito a Ana estava estudando aqui, quem lê os livros, os dramas vivenciados, que a doutrina traz para nós, através de Chico Xavier, através de Ivone Pereira, através de diversos espíritos, nós vamos vendo o cotidiano do espírito quando ele desencarna. Em obras póstumas, o nosso trabalhador, Kardec, traz para nós muita experiência de como os espíritos viviam depois que ele desencarna. E nós vamos aprendendo como é o comportamento e vamos podando o nosso. Que nenhum de nós quer desencarnar e ficar longe dos nossos entes queridos. Dos nossos companheiros, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Imagina um de nós agora desencarnar em um país onde ninguém nos conhece. Não é fácil. Então, para isso, nós precisamos nos melhorar. Porque nós somos atraídos, nós temos 2 atrações. Ou o amor, ou a negação do amor. O amor é aquilo que nós somos atraídos para o bem. A negação do amor são as obsessões. E a obsessão geralmente traz para nós dores, dívidas, cobranças. Muitos de nós nos melhoramos com a obsessão. Porque nós vamos vendo os nossos erros. Mas não é bom permanecer por muito tempo no quadro obsessivo. Durante a infância, o espírito é mais acessível aos conselhos recebidos. Aproveitemos a infância para aconselhar os nossos filhos. O que é que está assistindo no celular? Quais são os amigos? Qual o comportamento do seu filho junto aos amigos? Qual o comportamento do seu filho numa mesa de refeição? Qual o comportamento do seu filho ao dormir? Por que não dorme? Por que inquieta? Qual a perturbação da criança? Por que chora tanto? Porque tem medo de escuro. O medo de escuro muitas vezes é insegurança. A mãezinha, o paizinho precisa chegar lá e aconchegar o filho para transmitir essa segurança para ele. E aos poucos, libertando. Os filhos não nos pertencem. Nenhum de nós pertence aos nossos pais. Largamos lá nossa família, nossos pais, e construímos outra família. Do mesmo jeito são os filhos que chegam do nosso lado. O espírito é maleável. A ação educativa dos pais. E quando se pode reformar,
é quando se pode reformar o seu caráter e educar suas más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual deverão responder. E aqui nós trabalhamos a todas as famílias. De que forma ela seja constituída, mas naquele momento elas são pais e mães. E tem responsabilidade com aquele ser. Então ali é o momento de trabalhar as dificuldades do espírito. É interessante a gente olhar para aquele ser que está na nossa casa, acompanhar de perto, ver na brincadeira com os amigos, ver nas festas de aniversário, ver o comportamento da criança na escola, ver o comportamento da criança na vida e na sociedade, ver como é que eles brincam com os seus parentes. E aí nós vamos trabalhando, percebendo e trabalhando o comportamento para o mundo espiritualizado, trazendo aquele ser para uma elevação espiritual moral. Vamos trabalhar a parte material também. É a que nós nos trabalhamos, é a parte material. Muitos de nós esquecem até que ali tem um ser. O ser, o espírito em evolução, que foi entregue a nós e nós nos comprometemos com ele. Ninguém chega na nossa casa de paraquedas. Ninguém. Tem um trabalho a fazer. E esse trabalho é conjunto. Nós aceitamos aquele espírito. Nós aceitamos, eu aceitei a ser filha do meu pai e da minha mãe. E a Deus, meus irmãos. Vou viver nesse grupo. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. Qualquer momento da nossa vida, em qualquer raiva que nós tivemos, oferece a outra face. Qual é a face? A face do desafeto é o afeto. A face do encontro da incompreensão é o perdão. E quando nós não temos nenhuma virtude dessa, faz feito Chico faz. Um copinho de água na boca e silencia. Fica lá com aquela água para não falar muita coisa, não perturbar mais ainda o ambiente. O maior investimento para as crianças dos nossos caminhos é o exemplo da vida reta para eles. Essa história de dizer que você faz isso, mas eu não faço, não funciona. Não funciona. É um elo onde nós somos referência, e referência em comportamento. Se nós agimos de má fé com o nosso próximo, nosso filho vai agir. Se nós deixamos os nossos filhos para nos saciarmos no vício, mais tarde eles também vão nos deixar para isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas é a nossa tarefa. E nós assumimos para ajudar a Deus a plantar e cultivar a semente do amor aqui na terra. Quem fala e não vive, desconhece na sua estrutura mais íntima o amor. Fala e não vive. Será que eu vivo esse amor? Ainda não. Será que tudo que eu falo nas palestras eu vivo? Ainda não. Mas reconheço que preciso vivenciar. Na hora do desafio, eu peço a Deus, faça as peças. E quando não posso, eu vou convidar. Deixar um pouquinho d'água e fico lá em silêncio. O sopro do vento é muito agradável, mas somente renova o ar quando não traz consigo a poluição.
para nós é muito importante. Ajudar, mas ajudar com amor. Acalmar com amor. Uma certa feita nós escutamos também, a gente tem uma roda de conversa na casa espírita. Uma das pessoas assistidas dizendo que ela carregava um trauma muito grande na vida dela. E o marido dela trabalhava o dia todo, não morava na cidade, morava na cidade. Ele saía às 5h30 da manhã e chegava às 9 da noite. Então ela ficou criando os filhos só. E ela morava também, ela trabalhava também. Então ela saía do expediente do trabalho para levar os filhos para o médico. Ela dentista para cuidar do dente dele. E o filho dela mais velho, uma vez olhou para ela chegou agoniada, ligava para entregar, dizia, hoje já está na porta. Quando eu chegar, esse menino está na porta esperando. Tudo pronto esperando, porque eu não tenho tempo. E as crianças estavam esperando lá na porta. E um dos filhos dela estava lá disse, manhã, quando a senhora vinha assim nessa aqui, é melhor eu ficar com o dedo todo. Do que ir uma agonia dessa com a senhora, eu prefiro ficar com o dedo todo. Não cuidar minha boca, não. O que é isso? Falta amor. Falta amor. Falta vivenciar aquele momento. Que não é, estou dizendo isso, que a maioria de nós faz isso. Não vivencia aquele momento. O filho está falando e tu está pensando na conta que vai pagar ou no trabalho. Não escuta, não olha para ele. Não faz uma leitura do corpo do filho. Não faz uma leitura dos olhos do filho. Porque não está ali. Você não está presente. Você está respondendo um compromisso, mas não está presente. Falta o quê? Amor e atenção. Aí ele diz aqui, ó. A água mata a sede, mas somente quando não conduz elementos corrosivos. Se a gente vai levar um filho para o médico brigando, olha o que é que nós estamos ensinando. Estar contigo é um atraso. Eu perdoo o meu horário. Não é melhor se organizar e arranjar uma agenda, da gente possa naquele dia estar com ele, aqueles 40 minutos com eles, olhando para eles, curtindo eles, vivendo eles, do que está todo dia e não está vivendo, não está enxergando. A pureza e a simplicidade da criança constituem o nosso objetivo, com o fato que atesta a bondade e a sabedoria de Deus. É a infância do espírito, porque sua aparência inocente e fragilidade desperta o carinho e a simpatia dos adultos que o cercam, facilitando assim o processo da sua reeducação. Ele já vem educado, ele está reeducando. Porque nenhum de nós aqui ainda está na primeira experiência de encarnação. Mundo de prova e expiação. Já passamos pelo mundo primitivo. Então nós já temos experiência, nós já temos a bagagem. Quando eu citei aqui anteriormente, se nós desencarnassem hoje, nós tínhamos uma mala enorme. Tanto de coisas boas, como também de coisas a resolver. Dependência ainda. Dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. É de bem meio esse tempo. O nosso crescimento está com Cristo. Ele deve ser o clima do nosso bem-estar. Mais uma vez, chamamos a atenção dos pais, das crianças, para que aprimore a educação dos seus filhos, esquecendo a violência e praticando o amor em todas as suas elevadas condições de caridade. Os pais são canais de Deus, pisando no chão para a elevação dos que os rodeiam. O que será para nós elevações
o amor em todas as suas elevadas posições de caridade. O que me serve para nós esse tema? Amor com elevadas posições de caridade. O que é isso? O que é a caridade? A caridade é dar roupa, ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É caridade. Se der com amor, me vamos. Mas a caridade é compreensão. A caridade é tempo. A caridade é tolerância. A caridade é escuta. A caridade é exemplo. A caridade é aconchego. A caridade é disciplina. A caridade é limite. Então, a gente tem diversas formas de praticar a caridade. E, acima de tudo, tudo isso com amor. Quem tiver a oportunidade de assistir aí a história de Jesus, a gente vai ver quanto amor, quanta serenidade na repreensão de um ato errado. A gente fica assistindo e fica olhando como nós estamos distantes de tudo isso. Mas estamos no aprendizado. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar, nem meio de novo. Como é que nós fazemos nossos pais chorar? Como é que a gente faz um pai chorar? Em convívio com as pessoas mais simples, vê muito isso. As mães chorando pelos seus filhos. Eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho no presídio. E a gente vê elas chorando pelos atos errados que elas fizeram, que se envergonham diante dos filhos. Equivocadas que fizeram. Elas fizeram, quem ajudou? Ou quem não podou elas? Alguém deveria ter podado aquele comportamento. Né? Não estamos aqui para julgar nem culpar ninguém. Estamos aqui para nos alertarmos, para não cairmos novamente ainda nessas tentações. Né? De não prepararmos os nossos filhos para o futuro. A vida universal é movimento constante. E é nessa dinâmica que são processadas as mudanças permanentes. Nunca ficamos fixados em um determinado lugar para sempre. Em qualquer mundo onde estivermos, estamos sempre mudando, colhendo experiência e enriquecendo nossas qualidades. Viemos aqui para uma mudança. Ninguém aqui nasceu para ser Cinderela. Gabriela, fui assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós estamos aqui para um processo de evolução. E esse processo de evolução é essa mudança íntima. À medida que nós vamos mudando de atitude, nós vamos mudando a nossa forma de vivência social. E nós vamos nos aproximando das leis divinas. Vamos ter uma sociedade mais justa. Vamos ter leis que favoreçam o crescimento da sociedade. Vamos ter juízes que façam um trabalho assim. Vamos ter médicos responsáveis, comprometidos com o ser. Diversas profissões nós vamos ter, voltadas para o ser e para o amor. O progresso do ser, a ajuda do ser, a ajuda das pessoas. Isso começa dentro da nossa casa. Começa lá nos nossos filhinhos. O planeta se encontra às beiras de uma grande renovação. E ele vai ascender mais um grau na escala dos mundos. Essa renovação somos nós. Não é o planeta que vai mudar. Hoje é verde e amanhã é lilás. Não. Quem vai mudar somos nós.
Se nós hoje analisarmos qual era a nossa visão há 30 anos ou há 20 anos, e qual é a nossa visão hoje de determinado problema. Como nós enxergamos hoje um intruso. Como nós enxergamos hoje uma pessoa carente de material, carente inclusive de desenvolvimento intelectual. Porque muitas vezes nós não favorecemos esse desenvolvimento da ela. Hoje eu estava vendo ali, na televisão, umas senhoras e senhores analfabetos. Não tenho nada contra o analfabetismo, mas é o momento da gente tomar consciência e ajudar. Você não conseguir enxergar, ler um bem matar, não sabe. No mundo de hoje. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim. Jesus já dizia, enquanto houver uma gota de sangue na terra, uma gota de sangue na terra, meu bem ainda será estabelecido. E o sangue que Jesus está falando são as imperfeições. Ele está falando só desse sangue que corre na nossa vida. As imperfeições. O judiar o outro, você não vê o outro como irmão. Você não vê o outro com a possibilidade de progresso, assim como você. E no mundo de regeneração, nós vamos ter essa oportunidade de ver. A infância é, portanto, necessária, imprescindível. Um período para reformar ao lado do amor e respeito. Mesmo sendo filho, irmão, neto, sobrinho, etc. Sobretudo, é um espírito imortal, com uma bagagem já muito vivida, com qualidades e defeitos. O nosso irmão, eles não nos pertencem. O espírito que está na tua casa, tu não é dono dele. Não é propriedade. Fosse um instrumento para ele vir à terra, para ele vir passar a experiência dele aqui, mas não te pertence. Tem características próprias, precisa ser aceito como são. Os problemas que trazem precisam ser exteriorizados para serem trabalhados. E o lar é o ambiente mais propício para essa finalidade. Porque é lá no pequenininho, lá na nossa casa, no lar, é onde nós vamos trabalhar essa dificuldade do espírito. Educa a criança para que não seja necessário punir os adultos. Segundo Emmanuel, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A velhice será a chegada ao povo. A infância tem a preparação. Então, primeiro nós vamos nos preparar lá na infância, para chegarmos à juventude e saber fazer as nossas coisas. A infância que vai fundamentar isso que nós precisamos para fazer uma boa escolha. E aí, na velhice, nós já estamos no corpo, no despedido dessa encarnação. Vejamos o que disse o Senhor. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Se trabalharmos com amor para as nossas crianças de hoje, receberemos o mesmo, porque amanhã seremos certamente criança, outra vez. E tudo que semeamos, vamos colher. Quem são os espíritos que vamos acolher agora? Com certeza somos nossos filhos e nossos filhos. Então é necessário que nós trabalhemos essa cadeia toda para podermos ter um mundo melhor. E ele diz aqui, Jesus diz que nós nos preparamos, nós nos apresentamos, nos convertemos e nos tornarmos como criança para o aprendizado, aberta para o aprendizado, aberta para as mudanças, com a simplicidade e a inocência que precisamos ter. A doutrina espírita nos esclarece sobre a imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos,
são elementos preciosos e vêm complementar, reexplicar as lições de Jesus, trazendo conhecimento que auxiliarão o homem a perceber que o reino de Deus será o desenvolvimento das qualidades que existem em si. Aí a infância é útil, necessária, indispensável. É consequência natural das leis de Deus que estabeleceu e o que regime do universo. Nós vamos pedir a Deus para trazer seus filhos para a evangelização. É importante conhecermos as leis que nos regem. Quando nós chegamos no país, nós precisamos conhecer a lei do país. Senão nós vamos até preso por termos comportamentos inadequados. Pois para estarmos aqui, os espíritos precisam conhecer as leis do universo. E elas estão aonde? Na nossa consciência. E elas vão despertar e ampliar à medida que nós vamos nos melhorando. À medida que nós vamos limpando o espelho, nós vamos enxergando melhor as coisas. E quem vai limpar os espelhos? O Evangelho. A prece. Conhecer a verdade. Se libertará das mazelas que nós trazemos no nosso coração, no nosso dia a dia. O grande homem é aquele que não perde o coração de criança, o coração de aprendizado, o coração de amor, o coração de alegria. Apesar de toda dificuldade, as crianças são muito alegres. Você repreende, mas quando passa a repreensão. Nós devemos ser assim também. Não guardar mágoa nem rancor. E termos o coração aberto para receber os aprendizados. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento intelectual, na sociedade, na comunidade onde nós frequentamos, nos centros espíritas. Se abrir para o conhecimento. Não, mas eu não cabe conhecimento, cabe assim. Faça uma prece. Comece a orar. Nós somos filhos de Deus amados. E viemos aqui para amar. E Deus colocou na nossa vida todos os instrumentos para esse amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conceda uma quinta-feira cheia de gratidão. A maioria de nós vemos da religião católica. Hoje é o dia de Corpus Christi, para nós espíritas, resta-nos reconhecer essa religião, mas não nos representa, não diz muita coisa para nós. Mas devemos respeitar. Respeitar todas as religiões, principalmente aquela que nos serviu de base. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nós trouxemos no nosso sorriso a lembrança da criança, que a vida é bela, e que ela seja sempre maravilhosa para todos nós. Que os pais possam acolher as crianças, acolher seus netos, quem tem oportunidade, e mais tarde nós seremos acolhidos por eles. Muita paz, né?